Olá! Vencida a tipicidade, nós passamos ao terceiro segmento do conceito analítico de crime, a antijuridicidade ou ilicitude, que é com que nós vamos trabalhar, portanto, de hora em diante. Perfeito? Então, observe lá. O que é antijuridicidade ou ilicitude? Tanto faz falar antijuridicidade quanto ilicitude. Hoje fala-se mais em ilicitude, que foi a terminologia adotada pela nossa legislação. Então, a antijuridicidade ou ilicitude é o desvalor de um determinado fato humano porque em contrariedade com uma norma de agir contida no ordenamento normativo. Perfeito? Então, é contrariedade entre a conduta e a norma, correto? É uma relação que deve ser aferida objetivamente, perfeito? Objetivamente. Ainda que se tome em conta, que o injusto, que contém a antijuridicidade, contém elementos subjetivos. O injusto é objetivo e subjetivo, perfeito? O injusto pessoal é objetivo e subjetivo. Mas a verificação da antijuridicidade tem que ser implementada de modo objetivo. A antijuridicidade não surge do direito penal, necessariamente. A gente tem que lembrar o que ressalta o Zaffaroni. A antijuridicidade, ela não nasce necessariamente do direito penal, porque o direito penal ele é predominantemente sancionador e excepcionalmente constitutivo. Vale dizer o seguinte, o direito penal raramente constitui a ilicitude. Normalmente o direito penal sanciona condutas já sancionadas por outros ramos do direito, perfeito? Daí ele tem esse caráter, então, sancionador. Excepcionalmente ele é constitutivo, vale dizer, a ilicitude nasce dele. Então veja, é a hipótese, por exemplo, da tentativa branca. A tentativa branca é aquela que não produz nenhuma lesão ao bem penalmente tutelado. Então a tentativa branca ela só é infração penal como regra porque só é ilícita porque nasce do direito penal. Veja, também um outro debate que se estabelece é se a antijuridicidade é formal ou material. Dá para nós afirmarmos que a antijuridicidade é una. Não se cogita de uma antijuridicidade que prescinda da norma, portanto ela é formal. Mas também não se cogita de antijuridicidade que não importe em um desvalor da vida social. Então ela é tanto material quanto formal, tanto formal quanto material. A antijuridicidade e injusto não se confundem, não esqueçam disso. O injusto é a conduta típica e antijurídica, correto? Esse é o injusto. O injusto, portanto, contém a antijuridicidade, mas injusto é a conduta típica e antijurídica. A antijuridicidade é parte do injusto, portanto. O injusto contém a antijuridicidade. Não se pode confundir da mesma forma antijuridicidade com antinormatividade. Não esqueça do que nós explicamos em aula precedente. O que é antinormatividade? Violação de uma norma, perfeito? E a antijuridicidade? A violação da norma sem autorização, sem incidência de um tipo permissivo. Então, quando praticada a conduta antinormativa, se ela não estiver autorizada, perfeito? Essa conduta será antijurídica. Então, observe que a antijuridicidade pressupõe a antinormatividade, mas não se confunde com ela. É bom nós atentarmos também que o que exclui a antijuridicidade, portanto, nessa linha de raciocínio, é a existência de um tipo permissivo. Veja, é bom nós lembrarmos que o tipo permissivo ele pressupõe um tipo proibitivo. Não faz sentido eu permitir o que já é permitido. Eu só posso permitir aquilo que é proibido, correto? Então, um tipo permissivo pressupõe o tipo proibitivo. Como é que isso funciona? Na verdade, entenda o ordenamento normativo. Matar alguém é proibido, salvo se estiver excepcionalmente permitido. Então, eu, num exemplo que já referi a vocês, chego em casa à noite. Na hora que estou tentando abrir o portão do meu prédio, alguém bate no vidro e diz, perdeu, entrega o carro. Veja, não dá tempo de eu acionar o poder público para resolver esse impasse. Esse indivíduo quer, como dizem alguns, expropriar o meu veículo e eu não quero entregá-lo porque fruto do meu trabalho. Então, o Estado que proíbe
a todos nós de matar alguém, nessas circunstâncias permite que eu me defenda do agressor, porque não dá tempo de o Estado resolver esse impasse, de modo que eu puxo a arma e atiro nele. Eu o matei em legítima defesa. Perfeito? Então, o tipo da legítima defesa é um tipo permissivo, que pressupõe a norma proibitiva, não matarás. Correto? Então, veja, o que é a antijuridicidade? A violação da norma sem autorização. Perfeito? Então, o tipo permissivo pressupõe um tipo proibitivo. Mas, veja, os tipos permissivos são sempre congruentes, simétricos. Perfeito? Vale dizer, eles têm aspectos objetivos e subjetivos. Eu tenho lá na legítima defesa, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Esses são os requisitos objetivos do tipo permissivo da legítima defesa. Mas o agente tem que atuar conhecendo a situação de fato justificante e tem que atuar com ânimos de se defender. Isso equivale a dizer que se eu atirar em alguém para matá-lo sem conhecimento de uma situação de fato justificante, ainda que depois se apure que ele tinha a pretensão de me agredir, havia, portanto, a possibilidade da agressão iminente a mim, eu não terei um quadro de legítima defesa. Então, a legítima defesa pressupõe esses requisitos objetivos, mas também o elemento subjetivo, conhecimento da situação de fato justificante e a intenção de se defender. Correto? Muito bem. Então, veja, e quais são as causas excludentes da ilicitude? Então, as gerais ou genéricas, previstas, portanto, na parte geral do Código Penal. Estado de necessidade e legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Nós também temos as específicas, que são aquelas contidas na parte especial da legislação penal. Então, observe-se, é uma projeção dessas excludentes genéricas ou gerais na parte especial ou na legislação especial. Então, veja, específicas contidas na parte especial do Código Penal, por exemplo, artigo 121, inciso 1º, o aborto necessário. O que é o aborto necessário? É um estado de necessidade específico, como ocorre no 143, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal, no 142 do Código Penal. E nós temos, na doutrina, de um modo geral, consagrado, e aí você tem que tomar cuidado se for fazer concurso, eventualmente, com uma causa supralegal, que é discutível, eu vou tocar nela mais adiante, que é o consentimento do ofendido. Perfeito? Então nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado com o consentimento do ofendido, dito causa supralegal de exclusão da antijuridicidade. Muito bem, então vamos para as causas excludentes da antijuridicidade como postas na parte geral do Código Penal. No artigo 24 nós temos o estado de necessidade. E o que é o estado de necessidade? É a situação de perigo atual, parabéns, ou interesses legítimos, que só pode ser afastada por meio de lesão de interesse de outrem, igualmente legítimo. Então eu tenho um confronto de bens legítimos, que só pode ser resolvido com o sacrifício de um deles. Correto? Para eu permitir esse sacrifício de um bem que é legítimo, eu tenho requisitos fundamentais. Requisitos fundamentais. Primeiro, eu tenho que ter uma situação de perigo atual. Veja, perigo atual é o perigo presente, aquele perigo que existe já, que já está acontecendo. Observe, antecipando um pouquinho, que quando eu falo em legítima defesa, eu falo perigo atual, agressão atual ou iminente. Aqui não, no estado de necessidade eu preciso de uma situação de perigo atual. Portanto, o perigo tem que estar acontecendo. Ameaça a direito próprio ou alheio. A ameaça a direito próprio ou alheio. Aí eu vou ter o desdobramento do estado de necessidade próprio ou de terceiro. Mas uma situação de perigo não causada voluntariamente. Vale dizer, não posso ter sido eu a causar a situação de perigo. Senão, vai me ser vedado invocar o estado de necessidade. Por isso que eu tenho que fazer um cotejo aqui entre o artigo 24 e o 13, parágrafo 2º, na segunda parte do Código Penal. Então, observa o seguinte, veja, o que diz o 13
do Código Penal. Né? O resultado de que depende da existência do crime só imputava quem lhe deu causa. Causa é essa omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. Segunda parte. O dever de agir incumbe a quem?